Amém? Irmãos, queria falar sobre devocional, sobre uma vida de encontro diário com Jesus. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, o relacionamento do homem com Deus, ele era muito restrito. Precisava que uma vez por ano um sacerdote, um sumo sacerdote, ele se apresentasse no Santo dos Santos, para poder se relacionar com Deus, para levar ali uma oferta, prestar um rito diante do Senhor, para ter esse relacionamento com Deus. Deus não tinha acesso disponível para todo o povo. Tinha um homem que uma vez por ano entrava no lugar onde é que estava a presença de Deus para poder se relacionar com Deus. E esse homem, ele levava os pedidos, orações, ele intercedia, ele se relacionava com Deus, ele falava e ouvia Deus. E o relacionamento do homem com Deus, ele era muito restrito, ele era extremamente limitado. Assim era na velha aliança o relacionamento do homem com Deus. Só que por meio de Jesus Cristo, por meio do sangue de Jesus, uma entrega verdadeira e real do próprio Deus, que se fez parte da própria criação, desceu na terra, se entregou no nosso lugar, por meio dele hoje nós podemos ir até Deus, falar com ele como quem sabe, tem certeza de que Deus escuta. E quem está com os ouvidos atentos, sabendo que Deus está falando e respondendo de volta. Porque a partir de Jesus, o véu foi rasgado, como a palavra vai dizer, que havia um véu que separava o ambiente onde é que o sumo sacerdote entrava para se relacionar com Deus, e o povo que ficava do lado de fora. Mas nós vamos ver nas Escrituras que ao Jesus se entregar ali, ele falar, está consumado, o véu que dividia a presença de Deus com todo o povo, ele se rasgou de cima para baixo, e o acesso a Deus, daí em diante, foi liberado, aberto para todo aquele que cresce em Jesus, naquele que se entregou. Sabe? Só que existe um problema no meio disso tudo. E o problema, ele nunca parte de Deus para conosco, parte de nós para a vida com Deus. Porque este ambiente, ele está acessível, ele não é restrito, ele está disponível todo dia, todo momento, em qualquer lugar. Só que essa sala, o Santo dos Santos, onde é que o véu se rasgou e está disponível, que hoje a gente vê como um simbolismo necessariamente, onde é que há a disponibilidade de ir se encontrar com Jesus, essa sala, ela se encontra vazia, constantemente. A sala onde é que Deus está, ela tem andado vazia diariamente. E não é porque Deus não está lá, é porque nós não entramos, nós não acessamos este lugar que era restrito, mas está disponível. O ambiente onde é que Cristo disponibilizou para nós, que é chegar diante de Deus com ousadia, com a certeza de quem fala e Deus ouve, de quem se coloca a ouvir e Deus fala de volta. Esse ambiente, ele constantemente ele tem andado vazio, porque não temos buscado entrar neste lugar. Tem faltado essa busca, essa dedicação por essa vida devocional diária, de nós nos entregarmos e queremos falar com Ele, querer ouvi-lo. Nós vamos ver Paulo escrevendo a Timóteo, e o que Paulo vai ensinar para Timóteo? Paulo ele ensina aqui para Timóteo, nessa primeira carta, que a vida espiritual ela exige treinamento. Paulo fala para Timóteo, olha, a vida espiritual ela exige dedicação e entrega. Deus, ele te deu acesso, mas na prática, na vida onde é que cultiva Deus dentro de você, exige um treinamento. Precisa resgatar, nós precisamos resgatar a nossa agenda com Deus. Vamos ver. Um primeiro ponto que eu queria falar nessa noite é sobre um propósito, que é cultivar a piedade. Eu quero enfatizar muito. Aqui no verso 7 vai dizer, mas rejeita as fábulas profanas e insensatas, exercita-te na piedade. Paulo vai dizer para Timóteo, rejeite as conversas vãs. Neste mundo contemporâneo é cheio de fábulas, conversas mentirosas. Há muita mensagem que é pregada por aí, e essa mensagem ela não diz a verdade a respeito de Deus e do que precisa ser carregado. Não perca tempo com essas conversas fiadas e vãs, mas, pelo contrário, Timóteo, exercita-te na piedade. Busca piedade, Timóteo. O contrário de viver
com atenção naquilo que tira a sua atenção do Evangelho, né? O contrário de viver perdido com as mentiras seculares, mundanas, que te desvirtua de Deus, é exercitar-te na piedade. E eu queria levantar com vocês aqui, primeiro, o que é piedade? Para nós entendermos a importância do que é a piedade, porque se Timóteo fala assim, olha, se Paulo fala para Timóteo, exercita-te na piedade, presta atenção na piedade, vai em busca dela, nós precisamos entender com clareza o que é piedade, primeiramente. No original, no qual é escrito a Bíblia, a palavra é eusébia, no original, que é traduzida para piedade. O que significa isso? Quando o escritor escreve, Paulo escreve essa carta aos hebreus, a Timóteo, qual que é o significado? O que Paulo está ensinando para Timóteo? Piedade aqui no contexto, onde é que é escrito isso aqui, significa reverência e respeito prático no dia a dia. Esse é o significado de piedade, reverência a Deus e respeito na prática, viver isso aí, todos os dias. Viver com os olhos em Deus. E nós temos exemplos na Bíblia de homens piedosos, né? De homens que eles foram piedosos e onde desembarcava essa piedade que fluía do interior deles? Em homens que eram muito reverentes ao Senhor, em homens que eles queriam se relacionar, eles queriam viver todos os dias, na prática, o que era uma vida de quem acreditava em Deus. E Paulo fala para Timóteo, olha, exercita-te na vida de reverência, se entregue todos os dias. Não viva uma vida onde é que você só vai na igreja, é para você viver, exercitar piedade diariamente. Converse com o Senhor, esteja intencionalmente vivendo como alguém que foi escolhido e trazido para perto pelo próprio Deus, como alguém que entregou a vida para Deus. Então, intencionalmente, todos os dias, você se exercita, se dedica em ter relacionamento com Deus. Você é intencional, você busca. Não perca tempo com as conversas fiadas, as fábulas e as mentiras do mundo. Tem coisa muito melhor para você fazer, parafraseando Paulo. Vá se exercitar em viver reverentemente diante de Jesus Cristo. Nós vamos ver, para a gente contextualizar e enxergar figuras na Bíblia que são exemplos de reverência, de piedade, de uma vida piedosa. Nós vemos o famoso Cornélio, pastor Manuel apaixonado, ama falar dele. Cornélio, Atos capítulo 10, verso 1 e 2, vai dizer, havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar, chamado Italiano, e esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, dava muita esmola ao povo e continuamente orava a Deus. Olha para você ver como que começa dizendo que Cornélio era um homem piedoso. E como que era o estilo de vida de Cornélio? Um homem que orava constantemente, que dava esmola, que tinha uma vida de relacionamento profundo com Deus, uma vida de quem buscava Deus, uma vida de que no diário, todos os dias, ele orava e buscava a Deus. Um homem temente a Deus e toda a sua casa, continuamente orava a Deus, que vai começar dizendo, ele era piedoso. Alguém que tem reverência diante de Deus. Nós vamos ver Davi, ele apresenta-se diante de Deus de tarde e de manhã ao meio-dia. Salmo 55, verso 16 e 17, Davi escrevendo, Salmo Davi vai dizer, mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará, à tarde, de manhã e ao meio-dia, me queixarei e me levantarei, e me lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Davi é um exemplo de um homem piedoso que ele orava e buscava a Deus de manhã, à tarde, ao meio-dia. Davi está descrevendo que no coração dele havia um desejo de encontrar com Deus o tempo todo. Havia um desejo no coração de cultivar vida com Deus. Paulo está dizendo para Timóteo exercitar todos os dias na piedade. Aí a gente vai em Salmo 55, que está lá Davi, de manhã, de tarde, meio-dia, eu estou buscando a Deus. Esse é o desejo do meu coração, a vida piedosa, de reverência. Pensa, irmãos, Davi aqui, escrevendo um salmo, ele descreveu que a maior parte do dia dele, ele está ligado em Deus. Mais do que o quanto de dinheiro ele pode fazer. Mais do que o quanto ele tem que agradar a uma sociedade.
mais do que como ele é visto, qual status, o que ele pode entregar para o mundão aí fora, Davi gasta a maior parte do seu dia preocupado em ouvir e falar com Deus, em ter a vida derramada diante do Senhor. Davi tem uma vida devocional, cultivada todos os dias, muito para além dos encontros religiosos. Uma vida que tem desejo pela presença de Deus. Nós vamos ver Daniel, capítulo 6, verso 10 de Daniel. Daniel, ele tinha o costume de orar de joelhos 3 vezes ao dia. Verso 10 vai dizer: quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se e orou e deu graças diante do seu Deus. Nós vemos aqui 3 figuras que na Bíblia eles são contados como exemplos. 3 figuras que nós lemos as histórias deles, e essas pessoas elas viveram experiências, relacionamento com Deus, que é inspirador para cada um de nós. A história de Daniel é uma maravilha, de Davi, chamado um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos ver aqui narrativas de figuras bíblicas que nós somos cheios do Espírito Santo, assim, pelo domínio do Espírito Santo, todas as vezes que nós meditamos nesses escritos. E qual que é a característica em comum entre essas figuras bíblicas? Esses caras, eles eram apaixonados pela presença de Deus. Eles queriam encontrar Jesus, Deus, né, o próprio Jesus também ali na figura do Filho, ainda no Antigo Testamento, todos os dias. Como era de costume no judaísmo ali, no povo judeu, o povo de Deus, os israelitas, eles oravam 3 vezes ao dia, eles tiravam tempo. A vida deles não era que eles tinham uma agenda e colocavam Deus no meio delas. Eles tinham Deus no centro e a agenda se comportava e se acomodava em volta de Deus. Não era com a vida onde é que Deus era um ponto colocado no meio de várias coisas que eles têm para fazer ao longo do dia. Não, Deus é o centro de tudo e as outras coisas são acomodadas em volta de uma vida com Deus. E aí essas figuras que nós admiramos e nós achamos maravilhosas as experiências que eles viveram com Deus e nós contamos as experiências deles e desacreditados que nós podemos viver alguma coisa com Deus, muitas das vezes nós só não falamos com a boca, mas no nosso inconsciente, no nosso coração é essa, muitas vezes a fé que nós temos, nós não acreditamos que nós podemos viver algo sobrenatural com Deus, uma grande experiência, algo transformador. Essas figuras, elas cultivavam vida com Deus todos os dias de relacionamento. E aí está o grande diferencial, porque o poder, a ação de Deus manifesta na vida de alguém, nunca teve a ver com o que ela mesma faz, a partir dela, mas sim em um coração que simplesmente se coloca diante de Deus, disponível e aberto. Fala: eu quero te ouvir. Eu tenho algo para compartilhar com o Senhor. Eu acredito que a minha vida, o maior benefício do viver é cultivar minha vida com o Senhor. Homens que viveram uma vida devocional diante do Senhor. Nós vamos ver que Paulo, quando ele está escrevendo para Timóteo, ele vai falar: exercita-te na piedade. E o foco no exercita-te, Paulo está falando: olha, faça com frequência, continue reproduzindo a ação. Ou seja, com frequência, reproduza, faça, tome a ação de ser reverente a Deus, de buscar a Deus no dia a dia, de construir uma vida de intimidade e de relacionamento com Deus. No original, no qual é escrito as Escrituras, essa palavra exercita-te é gimnazo, que é traduzida para exercita-te. Ninguém fica forte fisicamente só desejando. Intimidade é construída na força, na raça, na dedicação, de ir lá e buscar e se colocar. Deus, eu sei que o Senhor está disponível, o véu foi rasgado, as suas Escrituras dizem isso, que há disponibilidade do Senhor para me encontrar. Eu vou me esforçar, me exercitar para encontrar contigo. Porque se não há encontro entre nós e Deus, nunca foi porque Deus colocou dificuldade, é porque nós nunca fomos de encontro a Deus. E Deus está lá todos os dias disponível e nos convidando para essa vida de intimidade, a qual Ele iniciou, Ele deu os primeiros passos, Ele abriu passagem, mas nós ignoramos.
E Deus continua com frequência lá no trono, na sua sala, mas sozinho, com a sala vazia, porque nós não entramos nela. Nós não vamos para este lugar de busca e de relacionamento com Deus. Nós vamos ver nas Escrituras que lá em Mateus há um direcionamento para nós entrarmos para o nosso quarto, fechar a porta, e o Deus que nos vê, a Bíblia vai dizer que Ele nos vê no nosso secreto, orando e buscando Ele, né? Ele escuta as nossas orações, Ele está vendo, Ele vai recompensar. Nós vemos nas Escrituras um chamado para uma dedicação que ela não é somente, como a gente fala, e é importante você conversar com Deus enquanto você está no trânsito dirigindo, no dia a dia, enquanto você está fazendo diversas outras atividades. Isso é fundamental, basilar da vida cristã, cultivar a vida com Deus a todo tempo. Mas nós vamos ver na Escritura um direcionamento para separar tempo, hora e dedicação para cultivar relacionamento com Deus. Aqui quando Paulo fala, exercita-te para viver uma vida piedosa de relacionamento com Deus, implica para nós, na vida de hoje contemporânea, escolha um tempo, um horário do seu dia, esquece tudo, vai para o quarto, vai para a mesa conversar com Jesus, exercita-te, se dedica, da mesma forma como você investe em relacionamento com seu cônjuge, com namorada, com amigo, você tira um tempo para se encontrar com alguém. Da mesma forma que você se prepara e se organiza para uma reunião de trabalho, onde é que você veste a roupa adequada, você separa horário, você se programa, você não preenche aquele horário na agenda, porque aquele é para se encontrar com aquele empresário que vai fechar o contrato que você tanto quis. Da mesma forma, e muito mais, deve haver uma dedicação e uma busca para que Deus, Jesus, Ele tenha esse tempo nas nossas vidas. Para que Jesus, Ele tenha... Nós temos horário na agenda com Jesus. Exercita-te na reverência, se encontrar com Ele todo dia. Jesus, a gente tem que ter horário com Jesus também. Porque não faz sentido a gente dizer por aí que nós amamos Jesus, encher a boca para falar que é cristão, que Jesus mudou as nossas vidas, que nós somos uma nova pessoa. Eu nasci de novo. Eu tive um encontro com Jesus. Eu canto que Jesus é o centro da minha vida, que Jesus Ele governa o meu ser, o meu viver, mas tem agenda, tem espaço na agenda para todo mundo, mas olha se Jesus está lá. Mas que contraditório se eu tenho mais tempo com o meu relacionamento, o namoro, do que com Jesus, e Jesus é o centro da minha vida. Mas que contraditório se eu passo o tempo todo com a minha cabeça no trabalho e o que aquilo pode me devolver, o quanto eu devo me entregar mais e mais, e Jesus é o Salvador da minha vida e Ele não tem tempo, Ele não tem horário disponível para Ele na minha agenda. Mas que contraditório, quão contraditório é o cristianismo que nós dizemos viver. E aí, eu não estou aqui querendo puxar a orelha de vocês, eu não quero que vocês olhem para mim como um cara, o santo, com um super mega relacionamento com Jesus no púlpito da igreja e falando para nós que nós deveríamos viver assim. Tem hora que a minha conversa, o meu debate com Deus é: por que o Senhor só me leva a pregar aquilo que é um problema meu? Por que todas as vezes que há de pregar uma mensagem que Deus cultiva no meu coração, é um problema meu, eu estou querendo ajuda nisso aí. Eu estou precisando me dedicar mais. Eu estou precisando ser mais reverente a Deus. Eu estou precisando me derramar mais a Jesus nos dias. Eu tenho que acordar uma hora mais cedo e fazer meu devocional. Davi vai falar: pela manhã eu me entrego diante de Deus, já começa o dia buscando Jesus, buscando o Senhor, porque isso faz toda a diferença. Eu vi um vídeo no Instagram essa semana, um cara falando óbvio, só que a gente perde atenção para isso. O cara fala: eu acordo todos os dias, a minha prioridade é fazer o devocional com Deus. Não dá tempo a preocupação vir na minha cabeça e me tomar. Não dá tempo a minha ansiedade me tomar. Porque a hora que eu acordo, a primeira coisa que eu vou pensar em Jesus. Eu vou lançar as bases para eu lidar com a ansiedade que vem depois no dia. Eu vou lançar as bases para a preocupação que vem no dia. E aí faz toda a diferença. Porque a hora que a ansiedade bater na porta, Jesus já está comigo. Eu já troquei ideia com Ele. Já conversei, eu já sei como é que eu vou lidar no dia. Jesus, eu já estou agarrado com Ele para encarar mais um dia. E faz toda a diferença. Eu não sei vocês, quem aqui vai poder falar isso, mas eu nos meus dias de
negligência no meu relacionamento com Deus, no meu devocional, no dia que eu faço, a minha experiência é sempre a mesma. Por que eu não faço isso todos os dias? Por que eu não me dedico dessa forma todos os dias? Mas que experiência maravilhosa foi a que eu vivi com Jesus hoje. Olha, eu estou vivendo um caos. Tem 5 dias seguidos que eu acordo na pressão, ansioso, o dia está difícil. Eu já estou esperando o próximo para ver se o de hoje acaba, na esperança de que amanhã seja melhor. A vida tem hora que a gente está vivendo assim. Aí um dia, que você, no desespero, você acordou mais cedo, você está esgotado, você abre a Bíblia, lê, ora, canta louvor, chora, se derrama. Parece que o dia ele vira outro. E o dia, o mundo, a pressão, o que tem aí fora não tem mais o mesmo efeito com você. Parece que nós somos de fato blindados, revestidos, como diz a palavra, pelo poder de Deus. O Espírito Santo ele nos reveste. Nós nos enchemos, como o pastor João Pedro falou aqui, somos cheios do Espírito Santo. E não é porque o Espírito Santo vem e derrama mais um pouquinho dele dentro de você, porque o que tem para estar dentro de você já está. É só que ele tem mais controle sobre você, sobre sua cabeça emocional, sobre seu coração, sobre suas decisões. É sobre o Espírito que controla. O problema da nossa vida é que o Espírito Santo não controla. O problema da nossa vida é que o Espírito Santo não domina. E cada dia, como essas figuras, como Paulo diz para Timóteo, cada dia de reverência cultivada é um pouco a mais de sermos dominados e controlados pelo Espírito Santo. Como a palavra vai dizer, nós éramos escravos do pecado e nós somos convidados a sermos escravos de Cristo. Tem gente que se assusta com isso, mas deixa eu te falar, você é escravo de alguma coisa, você sempre vai ser. Você é escravo do pecado, de você mesmo, dos seus próprios desejos. E Jesus é maravilhoso e falou, vou te tirar da escravidão de si mesmo, do seu próprio desejo, do seu pecado. Eu vou te tornar escravo de mim. Um tipo de escravidão onde é que eu falo para você, venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou te aliviar. Não é escravidão de onde é que te causa dor, é escravidão que te leva a alívio, leva descanso, que te mostra um dia e uma vida melhor, que te propõe algo muito diferente do que o mundo te oferece. Por que nós nos apaixonamos por um mundo, um sistema, uma sociedade que bota pressão e deixa a vida difícil e pesada o tempo todo, e não nos entregamos e nos apaixonamos por aquele que nos convida, venha a mim se você está cansado e sobrecarregado, o meu jugo é suave, o fardo é leve, vem trocar comigo. Porque nós ainda somos escravos de nós mesmos, dos nossos próprios desejos. A gente ainda não compreendeu o quão valiosa é essa troca. E a gente continua vivendo a vida, muitas vezes, como os cristãos, que bate ponto na igreja. Que vai e participa de uma coisa ou outra e volta para a vida vazia de Jesus. Uma vida onde é que Jesus não tem tanto espaço. Para finalizar, caminhando para o final, eu queria só passar por 2 pontos, 2 tópicos, para reforçar que essa vida devocional com Deus, ela envolve uma estrutura. Como eu falei, ela é intencional. Ela é uma vida onde é que você planeja. Jesus tem tempo na agenda, tem horário, e eu tenho diálogo e vida com Ele. Preparar um ambiente. Nós damos as sobras para Jesus. É uma falha comum de nós como cristãos. O tempo que sobra fica para Ele, quando sobra alguma coisa. E há uma estrutura onde é que Jesus não pode sobrar tempo para Ele. Jesus tem que ter tempo dedicado para Ele. A nossa vida tem que ter tempo dedicado para Jesus. Existem 3 pilares nessa estrutura, onde é que nós preparamos essa vida devocional com o Senhor, para que ela exista e aconteça todos os dias. Nós temos que, às vezes, ser metódico, de fato, para que isso aconteça. Nós precisamos de um lugar, nós precisamos de uma hora, e nós precisamos de um plano. Assim como você planeja tudo na vida, tudo tem lugar e tudo tem tempo, para que a vida com Deus aconteça de fato e nós saiamos dessa vida rasa com o Senhor, nós precisamos de um lugar para falar com Deus. Nós precisamos de um horário, uma hora onde é que nós nos encontramos com Ele. E nós precisamos de um plano, onde é que nós persistimos e perseveramos todos os dias. Onde é que o dia ruim você está lá e o dia bom você também está. Onde é que no caos, na sequência dos dias ruins, você continua lá. E no tempo onde é que tudo está uma maravilha, você continua derramado neste mesmo lugar. Onde é que você não abre mão desse horário e desse tempo, desse relacionamento com Deus, por qualquer coisa,
por qualquer fase, por qualquer pessoa, por qualquer momento. Porque o que nós desejamos mais é esse encontro com Jesus. Ter constância e não desistir na nossa vida com Deus. Um terceiro ponto fundamental, para finalizar, é sobre o conteúdo desse devocional com Deus, que ele envolve diálogo. Sabe o que falta nos nossos devocionais, às vezes, ou a nossa vida com Deus? Falta diálogo. Não é chegar e falar: Deus, hoje eu oro para que o Senhor alivie o meu coração, que o Senhor melhore no meu ambiente de trabalho, eu preciso ganhar mais dinheiro, tenho que prosperar, abençoa minha mãe, meu pai, meu serviço, meu irmão e tudo mais, e você entrega uma lista de pedidos ou uma conversa onde é que ela é unilateral, só tem um lado, só você fala, e Deus não fala nada, não tem diálogo. Nós vamos ver na Bíblia conversas entre o homem e Deus, diálogo, o homem que fala, mas quer saber o que ele vai falar de volta. Sabe como é que acontece? Muitas vezes as nossas orações, eu vou falar pela minha, a oração muitas vezes sai assim: Deus, eu quero isso e aquilo, eu acredito que o Senhor pode me dar. Tem fé no meio muitas vezes, só que só falta uma coisinha, não tem disposição para ouvir o que Ele quer me dizer, não tem disposição para entender o que Ele está querendo. A gente canta falando que quer a vontade dEle, que deseja a vontade dEle, mas os ouvidos nunca quiseram ouvir a vontade dEle. Aqui dentro só penetrou, só entrou a nossa própria vontade. Às vezes a gente tem medo da resposta de Deus, isso é falta de confiança. Eu não acredito que Deus pensou em algo que seja melhor para mim do que eu pensei. Eu já tenho um plano todo criado para o que é bom para mim. Deus, está aqui o plano, me entrega. O Senhor pode, eu sei que o Senhor é poderoso. Se o Senhor quiser, o Senhor me dá. Só faltou uma coisa: o Senhor acha, o Senhor aprova, eu quero saber se o Senhor quer. Faz parte do que o Senhor tem para a minha vida, eu viver isso aqui, o Senhor me entregar isso aqui. Então falta diálogo na nossa vida com Deus. Um relacionamento com Deus, uma vida de devocional. A gente até falou sobre isso há um tempo atrás, não sei se foi com o pastor João Pedro. Como que faz um devocional? Eu vi um vídeo no Instagram falando sobre a mesma coisa. Um tempo com Deus, depois a gente falar, né, que há um lugar, uma hora e há um plano. O que envolve essa vida devocional cultivada o tempo todo? Ela envolve adoração, ela envolve gratidão, ela envolve leitura e meditação, intercessão e pedidos. Envolve adoração, elogiar a Deus pelo que Ele é, cantando ou recitando os seus atributos. Gratidão, lembrar o que Ele fez. Leitura e meditação, ouvir Deus falar pela palavra. Confissão, reconhecer diante de Deus os pecados e pedir perdão para limpar as barreiras. Intercessão e pedidos, orar pelos outros e apresentar suas necessidades. Numa estrutura de relacionamento com Deus, os pedidos vêm por último. Vem confissão de pecado, vem adoração sobre quem Ele é. Vem intercessão pelo próximo. Vem um desejo muito maior em se relacionar com Deus do que necessariamente pedir Ele. Eu quero me encontrar com Deus. Eu tenho tanta coisa para conversar com Ele, para dialogar, para falar e ouvir, para pedir um conselho, uma direção, um caminho na vida. Às vezes em que eu senti Deus mais distante, da forma que eu não consegui ouvi-lo, sempre faltava reverência nos meus dias, o desejo de encontro com Ele todos os dias. E quando acontecia, esses encontros eles eram superficiais, a ponto de eu dizer algo e nunca estar disposto para ouvir. Mas o convite bíblico, desde a fundação do mundo, de Deus para o homem, foi para um relacionamento. E meu irmão, eu não sei você, mas eu acho horrível me relacionar com alguém onde é que só ela fala, onde é que só importa o que ela pensa, onde é que só ela, o que ela sente, o que ela deseja é que tem importância. O que você sente, pensa, o que você tem para falar não tem valor, não tem importância alguma. Os nossos relacionamentos caídos, são caídos, defeituosos, eles fluíram, eles vieram de um lugar, de um relacionamento perfeito. Quem criou o relacionamento não fomos nós. Deus havia criado o relacionamento. E ele era perfeito. O que a gente vive é o modelo caído de um relacionamento.
Deus esperava ter conosco algo muito mais intenso e muito mais profundo do que eu vivo com cada um de vocês, do que vocês vivem uns com os outros. Deus esperava ter um relacionamento muito mais puro, benéfico, bondoso, saudável do que eu tenho com minha esposa. Porque até no casamento você é egoísta, você preocupa demais consigo mesmo. E muitas vezes a dor do outro não importa tanto assim. Mas Deus é o Deus que senta na mesa e a primeira coisa que Ele fala é: eu quero te ouvir. O que você tem para dizer? E é um Deus que quer pontuar para poder te ajudar. É um Deus que quer compartilhar. É como se Deus falasse: opa, eu tenho experiência nisso aí, eu posso te ajudar. Ele é Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele controla e Ele tem domínio sobre todas as coisas. Então o convite que fica para cada um de nós é para nós sairmos daqui nessa noite, intencionalmente, desejosos por uma vida devocional com Deus. Uma vida como Davi, como Daniel, que procurava Deus a todo momento no dia. Uma vida como Paulo instruiu Timóteo, e nós pegamos essa instrução para nós: exercita-te na piedade, exercita-te nessa vida de reverência, se encontre com Ele tem alguma coisa para te entregar ainda hoje, e Ele tem mais amanhã, e tem mais. Você está encarando os problemas da vida sozinho, com Deus disponível, querendo fazer parte. Exercita-te na piedade, na reverência, se esforce. A verdadeira intimidade com Deus, ela não acontece por acidente. Ela é fruto de exercício diário e intencional, amém? Eu queria convidar você a se colocar de pé, nós vamos orar para nós encerrarmos. Intimidade com Deus, ela é exercício de piedade, de ambiente preparado e de um coração disposto ao diálogo. Uma vida onde é que você deseja, você planeja e separa tempo, e você está disposto a ter diálogo, a ter conversas, onde é que você fala e ouve, e sua vida é transformada, amém? Jesus tem transformação para a nossa vida. Eu quero encontrar essa transformação de Jesus para mim. Ainda hoje eu sei que tem áreas e pontos dentro de mim que precisam ser mudados. Ainda hoje eu sei que tem uma direção de Deus para as áreas mais caóticas da minha vida, que rouba a minha paz, e que se eu estivesse cultivando devidamente, da forma correta, uma vida intensa como Davi, que ora de manhã, à tarde, no almoço, de noite, com Deus, eu estaria enxergando e lidando com tudo isso por uma outra perspectiva, uma outra ótica, cheio do poder, cheio de coragem, cheio de ousadia, e com a certeza no coração que vai dar certo. Não tem derrota na vida com Deus. Você acha que é derrota? Numa vida entregue nas mãos de Deus, não é derrota. Se Deus está guiando, se Deus está conduzindo, só existe um final. A Bíblia já deu spoiler. Está lá em Apocalipse, no findar de tudo, para todos os que creram em Jesus Cristo, nós nos encontraremos com Ele. Não importa o que aconteça, o percurso que nós vamos passar aqui, nós vamos chegar todo mundo no mesmo lugar. Ele vai levar cada um de nós para o mesmo lugar. Existe uma mesma conclusão de história. Os altos e baixos que todo mundo aqui vai passar. Enquanto nós temos a vida entregue para Jesus, a única coisa que eu sei e que você sabe é que nós vamos chegar juntos no mesmo lugar. E esse é o nosso conforto. Esse é o nosso descanso. Pode dar tudo ruim, desesperar, não era o que eu queria viver, causa desconforto, dor, mas a minha esperança é: existe uma promessa, o Deus que eu digo acreditar e que a minha vida é dele, ele já falou para mim, eu vou me encontrar com ele. É por esse dia que eu vivo e eu espero todos os dias. É por esse dia que você vive e espera todos os dias, o dia do encontro com ele, amém? Se nós queremos encontrar com ele, nesse grande dia, desse encontro pleno, nós vamos cultivar o que é possível, o que está disponível de encontro ainda hoje. Que está por meio disso aqui. Está por meio de um ambiente, um lugar, onde é que o véu rasgou, e agora a sala está lá, e ela pode estar vazia, mas continua disponível para que nós possamos entrar para falar com Ele mais uma vez. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos, Pai, te agradecer, Pai, porque em outros tempos o homem não tinha essa possibilidade. Em outros tempos era inacessível. Quantos homens morreram sem nunca poder se ajoelhar e orar, na certeza de que o Senhor estava ouvindo eles. Havia uma barreira,
havia um abismo intransponível, havia um véu que separava o encontro entre o homem e o Senhor. Mas hoje, Pai, nós temos convicção, a certeza no coração de que nós podemos entrar nesse ambiente, neste lugar, nós podemos separar a hora, o momento do dia, nós podemos, na correria do dia a dia, estar conversando com o Senhor, falando, e na certeza de que o Senhor está ouvindo. Nós podemos, após falar, ter nosso momento de silêncio, acalmar nossa mente, o nosso coração, na certeza de que o Teu Espírito que habita dentro de nós responde, de que o Teu Espírito gera na nossa mente a resposta que nós precisamos. O Teu Espírito que tem desejo de guiar os nossos dias. Deus, reforça no meu coração, na minha mente e dos meus irmãos nessa noite, que mais do que nós queremos respostas, o Senhor quer responder. Mais do que nós queremos encontrar com o Senhor para receber aquele alívio, para tirar o desespero fora, o Senhor está querendo tirar, o Senhor está querendo se encontrar conosco. Não importa o quanto, naquele dia de mais intenso desejo de poder falar com o Senhor, não importa, nem se compara com o desejo que o Senhor tem e sempre teve de poder se encontrar conosco. Chega a ser constrangedor, vergonhoso, Jesus, falar contigo e saber que não há esforço que eu faça, que possa chegar próximo ao esforço que o Senhor fez para chegar até mim. Não há entrega que eu possa fazer que se assemelhe ao tamanho da tua entrega por mim. Porque se hoje eu posso falar e saber que eu sou escutado, abrir o meu coração para ouvir a mensagem, a tua palavra, a tua direção, é porque o Senhor um dia cometeu a entrega que ela não pode ser replicada. Um dia o Senhor se entregou de uma forma que não há poder suficiente em ninguém para que haja um efeito tão poderoso na entrega como foi a do Senhor. Nós oramos, te agradecemos, coloca no nosso coração desejo de nos prostrar diante do Senhor. Nos ajuda, Jesus. Nós não temos desejo de acordar pela manhã, abrir a Bíblia e encontrar com o Senhor. Essa é a verdade. Mas se a tua palavra diz que primeiro o Senhor gerou desejo no nosso coração, para que um dia nós conhecêssemos a Ti, hoje eu te peço, Jesus, coloca de novo esse desejo no meu coração, coloca de novo o desejo no coração dos meus irmãos, acende cada um de nós mais uma vez. Nós já vivemos tempos mais aquecidos contigo, nós queremos voltar para lá. Nós já vivemos tempos mais desejosos pelo Senhor, nós queremos voltar para lá. Nós queremos experimentar de novo aqueles momentos onde é que nós acordávamos todos os dias querendo te encontrar de novo, na certeza de que o Senhor fala e nos escuta. Por isso que nós oramos, te agradecemos pela maravilha que o Senhor fez. Não deixe que nenhum de nós venhamos morrer na fé, mas pelo contrário, dai vida aos nossos corações, que nós saiamos daqui hoje vivos e incendiados. Não importa onde quer que nós vamos, o Senhor sempre nos busca de novo. Essa é a oração nossa que fica. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém? Amém. Aplauda o nome do Senhor.